Ok, vamos lá então para a correção do exercício. Eu vou construir aqui a página, deixa eu pegar aqui, isto. Eu peguei aqui, fiz o p6.php e nesse p6 eu coloquei apenas o valor de x que vai estar no vx. Vou salvar aqui esse p6 e esse p6 ele vai chamar o p6r, seria o p6r de resposta. Então no p6 eu tenho o campo com valor de x, que chama o P6R. Então, vou salvar isso aqui e vou criar, então, agora o P6R. Novo arquivo p6r.php. p6r.php. Vou editar esse P6R em uma nova aba. E aqui, formulário. E vou colocar o 1. Quantas sequências nós temos que mostrar? Deixa eu ver aqui. Temos 4 sequências. Então, eu vou pegar. Tem um monte de coisa aberta aqui, precisa até fechar esse P6, ok. Esse P6, então tem a sequência 1. Vou fazer cada uma aqui, ó. Sequência 1, sequência 2, sequência 3, sequência 4. Só para efeito de teste, para ver se está funcionando essa página, se eu chamar aqui, então, o p6.php, ele mostra. Se eu digitar aqui o valor 9 e clicar no enviar, ele chama o P6R, mostrando 1, 2, 3, 4, e aí, dentro de cada item desse, eu tenho que colocar as respostas do exercício. Então, retomando aqui, o primeiro caso é de 5 em 5 até x, que é o primeiro caso. Então, vamos voltar aqui no algoritmo, deixa eu fechar isso aqui que eu não preciso mais. Aqui, nesse ponto aqui, eu tenho que colocar o algoritmo para fazer essa questão. Então, eu vou colocar aqui interrogação, menor interrogação PHP, interrogação maior. Então, aqui dentro eu vou fazer o algoritmo do item 1, vai ser de 5 em 5 até x. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma variável auxiliar, vou criar uma variável auxiliar, que vai começar com o valor inicial, que é 5, que é o primeiro item, e depois eu faço a estrutura de repetição. Enquanto o $A for menor do que o request x, vamos voltar aqui, exibir código-fonte da página, que é o vx. Então, quanto for menor que o request vx. Quanto for menor, ele vai mostrar o valor de A. Então, vamos mostrar aqui eco o valor de A. Então, vou mostrar a variável A, toda variável A, concatenado com uma vírgula aqui para dar uma separada nesse negócio. E depois, $A é igual a $A mais 5. Então, o A começa com 5 e depois eu vou de 5 em 5. E aqui eu vou mostrando os respectivos valores. Eu posso testar esse primeiro caso. Salvar aqui, recapitulando. Variável A começa com 5. Enquanto o A for menor do que o valor que o internauta informou, que é o valor de x, eu mostro o valor de A e somo 5 no A. Mostro A, somo 5. Mostro A, somo 5. Consequentemente, eu vou conseguir reproduzir 5, 10, 15, 20, 25, até o x, que é o ponto onde eu devo parar. Então, já salvei, vamos fazer o teste. Atualizar aqui o valor de x. Se eu colocar 32 e enviar, ele mostrou 5, 10, 15, 20, 25, 30, parou. Beleza, funcionou. Para no 30, porque o 32
o próximo seria 35. Eu não testei, mas e se eu colocar, por exemplo, se eu colocar o valor de 30, o 30 teria que aparecer. Ele não mostrou. Se ele não mostrou, tem um erro no meu algoritmo. Não pode ser menor, tem que ser menor igual. Porque se o Vx for igual ao múltiplo de 5, ele tem que aparecer também. Feita essa correção, vamos fazer um teste novamente. Vou colocar aqui, por exemplo, 45. Enviou, agora ele mostrou 45 também, então agora ficou correto. O primeiro exercício, então, está resolvido. O próximo exercício é mostrar do x negativo até o x positivo. Beleza. Então, como é que eu vou fazer esse exercício? Aqui, novamente, vou passar para o segundo tópico. Mais uma vez, eu vou abrir um trecho de algoritmo PHP aqui. Vou encerrar ele aqui embaixo. Eu vou colocar aqui o seguinte. Vou criar uma variável para receber o correspondente de x negativo. Então, eu vou colocar aqui uma variável, sei lá, vou chamar de xn, seria o x negativo. Ele vai ser igual ao request, que é o valor de x, vezes menos 1. Ou seja, nesse caso aqui, a variável xn vai ser o valor digitado para x multiplicado por menos 1. E aí, mais uma vez, eu vou fazer uma estrutura de repetição com while, porque enquanto o meu x negativo for menor ou igual ao x positivo informado pelo internauta, enquanto isso for verdadeiro, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o valor do meu x negativo, vai ser echo $x negativo, concatenando mais uma vez com uma vírgula para separar, e um ponto e vírgula, e depois o que eu faço? Com o meu $x negativo, eu somo 1 nele. Então, vamos testar, se funcionar eu vou voltar aqui e explicar de novo o 2. Então vamos lá, volta aqui, se o x vale 22, enviar, ele mostrou de 22 negativo, menos 21, menos 20, menos 19, menos 18, até o 22 positivo. Então, deu certo. Vamos entender? Quando eu recebo o valor de x digitado pelo internauta, eu multiplico por menos 1 e coloco aqui no xn, que é o meu número inicial negativo. Enquanto ele for menor ou igual ao valor do x informado, eu vou mostrando ele e vou somando 1. Então, bastante simples essa lógica desse item 2. Vamos passar agora para o item 3. Deixa eu já botar aqui também um trecho de programação PHP. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou desenvolver o algoritmo para mostrar o terceiro item. O terceiro item começa 1, 2, 3, ou seja, o próximo número é a soma dos dois anteriores. Então, deixa eu pensar como é que eu faço aqui. Vamos lá. Vamos tentar criar esse algoritmo aqui. Aqui. Então, beleza. Eu vou copiar esse pedaço aqui porque eu vou ter o seguinte. Eu vou chamar de NA. NA seria o número anterior. Esse número anterior, ele sempre vai começar com 0. Não, pode começar com 1, né? O 1 é o primeiro a ser mostrado. Deixa eu pensar. Não, eu vou começar ele com 0. O número, eu vou ter o anterior e o anterior do anterior. Vou colocar número anterior último vai ser 0. E número anterior penúltimo vai ser 1. Por que eu estou colocando esses dois? Porque, caramba. Porque esse primeiro número aqui, é a soma de 0 mais 1. Então, eu estou fazendo com essa lógica. Tem jeito de fazer mais fácil, mas eu vou implementar assim, que vai ficar mais fácil você entender o meu algoritmo. Então, eu tenho o número anterior último e penúltimo. Então, é o contrário.
o último seria o P, e o penúltimo, desculpa, o último seria o 1, o último foi o 1, e o penúltimo seria o 0. Tá, vamos ver se vai funcionar isso desse jeito. Aí eu vou criar um número atual. O número atual. Peraí, número no último, número NP, número penúltimo. NU, número último. NA, número atual. O número atual, eu já vou até fazer um enquanto aqui, ó, quer ver? Enquanto. Vou pular aqui de novo. Vou fazer assim, porque tem problema ficar. Não é o melhor algoritmo, não, mas vai funcionar. O número atual é igual ao número penúltimo mais o número último, enquanto o número atual for menor que o número informado pelo internauta, ele vai mostrar. Ele vai mostrar, que é isso aqui para facilitar aqui para digitação. Vai mostrar o número atual. Vai mostrar o número atual. Depois que ele mostrar o número atual, vou copiar isso aqui também. Eu vou copiar, não, vamos digitar. Depois que ele mostrar o número atual, o número penúltimo passa a ser o último. E o último passa a ser o número atual. E para facilitar a minha vida, eu vou pôr isso aqui de novo. Depois que eu calculei os próximos, eu vou fazer o somatório de novo aqui. Recapitulando. Acho melhor a gente testar, porque depois que der certo eu explico a lógica toda, fica mais fácil. Vamos ver se vai funcionar primeiro. Então, voltando, se eu botar o 22 de novo, ó, ele mostrou 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, e o 22, o próximo seria 34, então o 22 é o ponto de parada. Funcionou. 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, 3 mais 5 é 8, 5 mais 8 é 13, 8 mais 13 é 21. Deu certo. Já que deu certo, vamos entender a lógica. A ideia aqui é o penúltimo, esse é o último. O número atual é a soma do penúltimo com o último. Depois que eu mostrei o número atual, o penúltimo passa a ser o último passa a ser o atual, e eu calculo o próximo atual, que é o somatório desses dois. Bem simples. Já está resolvido também esse terceiro exercício. Você que está em casa conferindo a correção do exercício, se tiver alguma dúvida, anota, porque na próxima aula a gente vai continuar com o conteúdo e você aproveita para esclarecer as dúvidas que ficaram da correção desse exercício. Vamos para o quarto e último tópico. Vou construir esse algoritmo aqui. Vamos ver qual que é o item 4. O item 4 começa de x e vamos pegar os números pares. Nesse caso aqui, o ideal é eu saber se o x é par ou não. Para isso, nós temos uma função em PHP, que é o que pega o resto da divisão, que é a função mod. Não é função, não. Mod, na realidade, é o percent também. Ixi, divisão. Deixa eu ver se vai mostrar alguma coisa. Bom, eu não estou achando aqui no manual, mas eu lembro de cabeça. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte. Eu vou criar uma variável para facilitar, tá? Eu vou chamar de n. O número vai ser exatamente o valor digitado pelo internauta. Esse n vai ser igual ao valor digitado por x. Então, eu pergunto, se esse n dividido o resto da divisão desse n por 2 for igual
a zero, vou pôr diferente, vou pôr maior do que zero. Se o resto da divisão do número digitado pelo internauta dividido por 2 for maior que zero, significa que é um número ímpar. Se for um número ímpar, eu vou pegar esse n, subtrair 1 e automaticamente ele passa a ser par. A partir do momento que ele for par, eu faço que enquanto esse número for maior ou igual a zero, eu vou mostrar ele. Então, eu mostro o número, depois eu mostro uma vírgula, fecho com ponto e vírgula. E depois eu venho aqui e faço $n menos menos. Vamos salvar. Deixa eu testar. Se funcionar e não precisar de correção, eu explico esse algoritmo todo. Vamos salvar. Vamos voltar aqui. Vamos testar isso aqui com 18 agora. Enviar. Então, ele mostrou... é só os pares. Ó, fiz confusão, tá vendo? O exercício 4 é para mostrar só os pares. Então, o que eu tenho que corrigir? Eu não posso fazer menos menos. Eu tenho que falar que n é igual a n menos 2. Preciso que esse n vá de 2 em 2. Depois que eu corrigir o n, a gente vai, inclusive, testar com par e com ímpar para ver se vai funcionar. Vamos testar novamente. Vamos testar com o par, 18. Mostrou 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Então, funcionou. Vamos testar com ímpar. Se eu colocar 21, enviar, ele começou do 20. 20, 18 e mostrou só os pares. Então, está funcionando corretamente. Vamos conferir esse nosso algoritmo. O número digitado pelo internauta, eu coloco ele na variável n. Aqui eu pergunto, o resto da divisão desse n por 2 é maior que zero? Se for, significa que ele é ímpar. Se ele é ímpar, eu subtraio 1, automaticamente ele passa a ser o primeiro número menor, que vai ser par. E aí, de forma mais simples, enquanto esse número for maior ou igual a zero, eu vou mostrando ele tirando 2. Consequentemente, eu consigo reproduzir essa sequência de números pares. Ok, é isso, está feita a correção do exercício. Quando você estiver conferindo esse vídeo, anota as dúvidas que a gente tira essas dúvidas na próxima aula.